querido irmão, minha querida irmã, vou, a partir de hoje, falar sobre a história, um pouco da história de Abraão, esse grande herói da fé. Ele que recebeu o título de pai da fé. A fé foi iniciada na face da terra através da pessoa de Abraão. Ele recebeu esse dom divino que todos nós temos e por isso todos nós somos considerados filhos de Abraão, que nascemos do Espírito Santo, que o Espírito Santo colocou em nós o dom da fé. Mas para entender um pouco da vida de Abraão, vamos entender a origem da sua família. Vou ler contigo o capítulo 11, os versos 24 a 29, e depois vou pular o 30 e vou explicar nos estudos seguintes por quê, e vou ler com você o 31 e o 32. Essa é a origem da história da família de Abraão. Gênesis 11, vou ler agora contigo. E viveu Naor 39 anos e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. Verso 26 e 27. E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. Esses três são filhos de Terá. O mais velho, primogênito, Abraão. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e Harã. Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. No capítulo 12, Deus chama Abraão. Interessante. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus chama Abraão em Harã. Interessante, se você prestou bem atenção no texto que nós lemos, na origem da família de Abraão, Terá, seu pai, saiu de Ur dos Caldeus para ir a Canaã. E a chamada de Deus para Abraão foi específica. Ele diz: te mostrarei a terra, mas era o mesmo destino que o seu pai tinha o objetivo de alcançar, que era Canaã. Por que eu estou enfatizando isto? Eu quero deixar claro que Deus não tem um chamado especial para alguém. Deus tem um chamado especial para todos nós. O chamado de Deus não foi específico para Abraão, foi para a família de Abraão. Terá também teve este chamado de Deus para ir para Canaã. O que acontece na vida de Terá o impede de chegar a Canaã. E Deus, na sua onisciência, sabia que Abraão era o único que estaria disposto a responder o chamado de Deus. Quando o Senhor Jesus disse: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, Ele não está dizendo que Ele tem predileção por pessoas. As pessoas usam esse texto com propriedade na questão da salvação, mas você pode trazê-lo para a questão do chamado do Senhor também. Deus não tinha um chamado diferenciado para Abraão da sua família. O mesmo chamado que Deus tinha para Abraão, Ele tinha para a família, para Terá, seu pai. A questão é que Terá ficou preso a um ressentimento, a uma dor de ter perdido o seu filho. Ele perdeu Harã, Harã faleceu, era o único que tinha lhe dado um neto, e a palavra diz que ele sai de Ur e vai para uma cidade, e ele funda aquela cidade, ele inicia aquela cidade e dá o nome de Terá, dá o nome do filho que tinha falecido. A palavra Terá quer dizer ressecado, né? A amargura da perda impediu que Harã tivesse uma resposta ao chamado de Deus. A raiz da amargura, ela destrói o fervor do coração da pessoa. Por isso que nós temos que tratar com ela. Quando a pessoa se afasta de Deus,
porque aconteceu algo que ela não esperava, que desagradou, como a perda de uma pessoa, ainda mais de um filho. Mas Deus tinha um chamado para toda a família. E nós perdemos muito durante o nosso dia a dia. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós perdemos sonhos, perdemos pessoas que amamos, sofremos e o nosso coração fica ressecado. Isso impede que possamos colocar o chamado de Deus em primeiro lugar. Deus sabia da resposta de Abraão, como Ele tem ciência da resposta do coração de todos nós. Não pense que Deus tem predileção por uma pessoa ministerialmente. Não. A palavra de Deus é clara. Ele não tem acepção de pessoas. Deus viu que Abraão era o único que queria responder. E por isso Ele fala a Abraão agora, seu pai e o seu irmão resolveram ficar em Harã. Resolveram ficar preso pela lembrança do passado. Quantas pessoas foram feridas emocionalmente e essa ferida continua até hoje, impedindo que ela responda sim ao chamado de Deus. Deus é Deus que cura e cura a ferida, mas muitas vezes a cicatriz fica. E se você ficar olhando para a cicatriz, lembrando do ocorrido, você também não vai ter condição de responder ao chamado de Deus. Mas se você olhar para a cicatriz da ferida, que uma enfermidade, que um acontecimento de desonra, de uma injustiça fez nas suas emoções, e ver que aquela ferida cicatrizou, e você entende que Deus é Deus de cura, que você passou por um momento difícil, mas Deus te curou, como diz o apóstolo Paulo, eu trago no meu corpo as marcas da cruz de Cristo, e aquilo se transforma numa marca de cruz. Você olha para o futuro e fala, o Deus que me curou é o Deus que me chamou e eu creio nele. Abraão teve esse entendimento. Você acha que Abraão ficou ferido ou não ficou ferido com a perda do irmão? Lógico que sim. E você vai ver comigo que ele ficou tão ferido que ele pega o seu sobrinho Ló e leva consigo, porque ele amava seu irmão que tinha falecido, Harã. E ele leva Ló consigo. Deus chamou Abraão e ele chama Ló para ir com ele. E nós vamos ver que essa atitude amorosa, essa atitude de querer o melhor para o sobrinho, prejudica Abraão na frente. Deus não prometeu imunidade de sofrimento para nós. Deus prometeu que Ele pode nos curar e fazer com que sejamos mais do que vencedores. Não permita que as feridas, as decepções se transformem em amarguras e que te impede de corresponder ao chamado de Deus. Abraão, somente ele na família, venceu este momento e entendeu que o chamado de Deus não nos dá imunidade de sofrimento. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Agora, nós não podemos permitir que as feridas, que as aflições geram no nosso coração, possa ser um empecilho para que nós não possamos responder ao chamado de Deus. Fechando, por que estou dizendo isto? Porque o chamado para nós é igual. A resposta que define se seremos diferenciados ou não. Abraão teve uma resposta diferenciada. Ele viu que ele tinha ferida, que a perda do irmão o machucou, mas o chamado de Deus estava acima. Deus iria curá-lo, ou Deus curou e permitiu que ficasse a cicatriz, para que ele sempre lembrasse que cada ferida que ele alcançar no tempo de aflição, Deus é poderoso para curá-la. Aquilo se torna as marcas da cruz de Cristo. E uma pessoa que passa por sofrimento, ela tem que ser respeitada. O sofrimento gera maturidade, e a maturidade te prepara para alcançar o melhor em Deus. Essa é a primeira parte, espero você no próximo estudo.